This call is now being recorded. Vamos retornar aqui, gente. Voltando para o que eu estava falando, a cromatina condensada é a imagem 3. Por quê? Porque a cromatina é a associação do DNA com a proteína histona, certo? Ina geralmente digamos que sempre a proteína, então valina. Geralmente as proteínas elas terminam com ina, em alguns casos, né? E aqui a cromatina seria a associação do DNA com essa proteína, que é a histona, ok? E aqui seria na parte da intérfase, a parte que não tem a divisão celular. Já que seria a prófase, ou seja, ela inicia a condensação. E aqui seria a metáfase, que ele já está condensado. A gente vai ver daqui a pouco que as fases da divisão celular, elas são semelhantes, tá? Então a prófase geralmente ocorre da mesma forma, a metáfase da mesma forma. E você conhecendo a formação dela, você só precisa conhecer os detalhes que diferem uma da outra. Ok? Vamos lá. A diferença entre mitose e meiose é que na mitose eu tenho a divisão de células somáticas, que são células do corpo que não são germinativas, tá? O que são germinativas? São aquelas células que produzem e são gametas reprodutores, certo? Na mitose eu tenho divisão única, na meiose divisão dupla. Então eu tenho meiose 1, meiose 2. Já na mitose eu tenho uma célula mãe gerando duas filhas idênticas. Então uma célula 2N vai gerar duas células 2N. Na meiose eu tenho uma célula 2N gerando duas células N. E cada célula N vai gerar mais duas células N. Ou seja, a primeira fase eu tenho a redução de cromossomo, na segunda eu tenho a duplicação. Ou seja, a meiose 1 ela é reducional. A meiose 2 ela é equacional. Então quer dizer o seguinte, que a meiose 2 ela é muito semelhante à mitose, ok? A gente vai ver como é que diferencia uma da outra. E na primeira, dificilmente ocorre mutação, a gente viu, né? Que quando ocorre mutação na mitose, a gente tem aqueles pontos de verificação que podem destruir a célula em caso de mutação grave. E na meiose é comum que ocorra essa variação. Por quê? Porque para ocorrer essa variação, é assim que diferencia, digamos que o irmão do outro, tá? Então eu tenho o mesmo gene, materno e paterno, mas o que diferencia um irmão do outro é a variabilidade genética. Na mitose ela dura 1 hora, 2 horas, e a meiose ela dura 24 dias no homem, né, o ciclo de espermatozoide completo, que é a formação de espermatozoide e tudo mais. E na mulher dura anos, ou seja, a mulher quando nasce, sua mãe quando nasceu, ela já tinha você no momento que ela foi gerada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mulher, ela nasce com todos os óvulos prontos. E ela só vai, digamos que, iniciar essa liberação dos óvulos na puberdade, que é quando esses óvulos saem da prófase 1 e iniciam a divisão celular, certo? Esses óvulos eles ficam congelados na prófase 1, eles passam por G1, passam por S, passam por G2, e eles estacionam na prófase 1. E aí, eles estacionam até a puberdade. Com influência dos hormônios da puberdade, ele vai prosseguir, tá? E um de cada vez. Então, por isso que a mulher tem os gametas desde que nasce, e os homens, eles começam a produzir na puberdade. A prófase, basicamente, ela é característica do rompimento da carioteca, certo? Então, a membrana que envolve o núcleo vai ser rompida, tá? E os cromossomos vão ter que iniciar a condensação. Então, cromossomos começam a se condensar, o núcleo já está desaparecido. E o fuso mitótico começa a se formar. Ou seja, eu vou ter o meu centríolo, ó, são dois, tá vendo? Dois pares de centríolo, um indo para cada lado, um para cada polo. Um para o polo positivo, outro para o polo negativo. Ok? E lembrando, tá? Centríolo na célula só existe um par. Como a gente vai ter a fase de G1 e G2, tá? Esse par se duplica virando dois pares. E aí, depois que se divide, é um par para cada célula, ok? Então, vamos lá. Prófase, característica da prófase. Rompimento da carioteca,
certo? Membrana nuclear é rompida, o cromossomo começa a se condensar e os centríolos vão migrando para os pares, para os polos, certo? Isso é característica da prófase, tá? Na prófase, eu só vou ter um cromossomo, certo? Cada um com a cromátide irmã, ok? Pronto, aqui bem tranquilo, bem simples, certo? O cromossomo simples padrão é o da mitose, certo? A metáfase, eu vou ter formação da placa equatorial, tá? Da linha equatorial, certo? Que é essa linha aqui. Os cromossomos vão ficar emparelhados numa fila. E aí os microtúbulos eles são jogados no centro da célula para cada um puxar uma cromátide irmã, certo? Então, ó, a querateca está aqui fragmentada, certo? E tem a formação do fuso mitótico, que são nada mais nada menos do que microtúbulos, certo? Microtúbulos lançados pelos centríolos. Ok? Formando aqui a placa metafásica. Ou linha equatorial, placa equatorial, tanto faz. Certo? Já na anáfase, esses microtúbulos que foram lançados, eles vão puxar, ó, cada cromátide irmã do cromossomo que estava junto, certo? Então ele vai puxando a cromátide irmã até mais próximo do centríolo. Como eu falei, cada par de centríolo vai gerar uma célula, tá? Eles vão puxar e vão organizar a divisão, esse fuso mitótico, que vai separar os componentes principais da célula, ok? Então, ó, cromossomos irmãos migrando para os polos opostos, tá? Então, esse era irmão desse, mas cada um vai para um lado, ok? E aí as fibras, que são os microtúbulos, começam a se encurtar para poder puxar esses cromátides irmãos, certo? E a telófase seria basicamente o início da invaginação, ó, para poder individualizar cada célula. Então, aqui, ó, o fuso mitótico desaparece, a membrana nuclear começa a se refazer, certo? O nucleolo começa a reaparecer e os cromossomos começam a se descondensar. Ou seja, na telófase, encerra a divisão celular e a célula ela pode retornar para G1 ou ela pode ir para G0 também, ok? Então, a citocinese é o evento final da telófase. Na citocinese, eu tenho a contração de anel de actina-miosina e aí, por fim, o rompimento do último filamento que unia uma célula à outra. E aí, quando ocorre citocinese, cada célula é única, certo? Cada uma tem o seu espaço individual. Ok? Vamos lá. Terminamos uma mitose, certo? Vamos para a meiose, tá? A meiose, ela tem a prófase 1 com 5 etapas, tá? Não se estressem, não é nada demais. Mas a diferença é que essa aqui é a etapa que é crucial para entender o que é variabilidade genética, ok? Então vamos lá. Nessa imagem aqui a gente vê o seguinte, característica geral da prófase. Ó, eu tenho um par de microtúbulos, cada um migrando para um lado da célula. A carioteca começa a se romper, tá vendo? E os cromossomos começam a se condensar. Características gerais da prófase. Tranquilo, certo? No leptóteno, eu vou iniciar, ó, a condensação dos cromossomos, certo? E eu vou ter o início da fragmentação do meu núcleo, do nucleolo, tá? O núcleo é isso aqui de roxo, o nucleolo é de azul, tá? O nucleolo seria basicamente um núcleo pequeno, ele fica dentro do núcleo, ok? Então, eu vou começar o rompimento do nucleolo, tá? Eu inicio esse rompimento, e aqui o cromossomo, ó, com estonas, tá certo? Ele vai começar a se condensar, tá? No zigóteno, esses cromossomos vão ficar emparelhados, tá? A gente chama essa parte de sinapse, certo? No paquíteno, que é a terceira parte, eu tenho uma segmentação dos cromossomos, tá? Então, algumas beirinhas vão se segmentar, e aqui esse fenômeno permite o crossing over, tá? Que é basicamente a troca de informações. Então, digamos que na hipótese seria aqui em rosa o cromossomo materno, seria um cromossomo aqui com uma informação e aqui nesse cinza seria outra informação. E aí, como eu vou romper esse
um fragmento desse com outro desse aqui, no diploide, esse fragmento ele não fica perdido. Ele se une onde foi perdido. Então, basicamente, ó, o que foi partido do rosa vai se ligar ao local que foi partido do cinza e vice-versa. Então, por exemplo, ó, aqui nessa imagem, o que era do rosa, ó, se conectou ao cinza, e o que era do cinza se conectou ao rosa. Então, isso é o que a gente chama de crossing over. Esse evento permite a variabilidade genética, ok? Ela inicia no paquíteno, com a fragmentação, e ela termina no diplóteno, com o cruzamento desses cromossomos, certo? E a formação dos quiasmas. Os quiasmas são basicamente os locais de união, tá? Aqui a gente vê direitinho, ó, a parte que termina o rosa e inicia o cinza. A gente chama de quiasma, ok? A diacinese seria basicamente o desaparecimento total do nucleolo, tá? A gente viu que ele começa a assumir no leptóteno, mas ele só some por completo na diacinese. Porque a gente viu que na prófase ele começa a se romper, tá? E na metáfase ele já some. Então só pode sumir aqui na diacinese, que é a última etapa, ok? É que eu tenho separação de cromossomos homólogos, tá? Lembrem, na meiose eu vou iniciar com cromossomos homólogos, certo? Então o cromossomo aqui, esse aqui é azão, e esse aqui é azinho, ok? E aí, na prófase da mitose, eu não tenho cromossomo homólogo, eu tenho um cromossomo normal. E aí, quando eu for separar lá na frente, eu vou separar a cromática de irmã. Mas na prófase 1, na mitose 1, ou na metáfase 1 e na anáfase 1, eu vou ter separação de cromossomos homólogos, tá? Na metáfase e anáfase da mitose, eu separei cromátides irmãs. Lembram disso, tá? Tanto na metáfase e anáfase, a mitose e meiose 2, eu vou separar cromátides irmãs. Na metáfase 1 e anáfase 1, que é da meiose 1, eu vou separar cromossomos homólogos, tá? Então vamos lá. Ó, mesmo esquema, tá? Na metáfase, eu tenho a formação da placa equatorial, ó, cada par de centrômero de centríolo no polo, ok? E aqui, ó, na anáfase, cada um é puxar o cromossomo homólogo, tá? Esse puxa o cromossomo de cá e esse puxa o cromossomo de cá. Reparem, o cromossomo azul tem perninhas vermelhas e o vermelho tem perninhas azuis. Isso é o que chama de crossing over, tá? É a troca de informação genética. Na telófase, ó, o rompimento da carioteca, que aconteceu lá na prófase, aqui já é o contrário. Ela vai reaparecer. Por quê? Porque eu botei a divisão celular finalizada. Então aqui, ó, a citocinese, ela vai cortar pela actina e miosina e cada célula vira cada uma. E aí, ó, cada par de centríolo fica no seu lado da célula, certo? E o cromossomo, que era homólogo ao outro, fica um em uma célula e outro em outra. A membrana nuclear começa a se reconstituir. Mas como eu estou na telófase 1 e logo após a telófase 1 eu vou ter o início da meiose 2 com a prófase 2, essa reconstituição de nucleolo não é tão eficaz porque ele vai ter que se romper novamente, ok? Aqui a intercinese seria o intervalo entre meiose 1 e meiose 2. Então, entre telófase 1 e prófase 2, ok? Nesse caso aqui, não tem G1, síntese G2. Por quê? Porque teve lá no começo. E agora é só um intervalo rápido para que cada célula fique no seu local e logo em seguida inicie a meiose 2, tá? Mesmo esquema, prófase. Centríolos vão migrar para os polos. A carioteca começa a se desfazer e tal. Na metáfase, eu vou ter um emparelhamento dos cromossomos. Eles vão estar aqui alinhados, ok? Os microtúbulos são jogados até alcançar esses cromossomos, tá? Reparem, na meiose 2, eu vou ter separação de cromátide irmã. Tá vendo aqui que ela só tem uma perninha, ó? Se a gente voltar, a gente vê que eles têm duas perninhas cada um aqui, tá vendo?
Então, ó, aqui eu tenho cromossomos homólogos, tá? Na meiose 1. Já na meiose 2, ela é idêntica à mitose, exceto pela parte do crossing over, certo? Mas aqui, ó, mesmo esquema. Separação de cromátide irmã, ok? Então, na anáfase, é a separação da placa equatorial. Então, cada um para o seu lado, ó, o microtúbulo do fuso começa a recuar, separando cada parte da cromátide irmã, ok? E aí vai ficando uma célula individualizada, tá? Na telófase, ó, a gente vê que começa a aparecer a carioteca, tá vendo? Cada centríolo no seu lado, cada cromátide irmã separada. E aqui no final, ó, eu vou ter a diacinese que vai cortar no meio cada parte da célula e assim elas vão se dividir completamente, ok? Lembrando, tá? A parte da meiose 2, ela é muito semelhante à mitose. Por quê? Porque ambas ocorrem com as cromátides irmãs, certo? É um cromossomo comum, ó, aqui no centro, e eu vou separar cromátides irmãs. Já na meiose 1, eu vou ter cromossomos homólogos e eu não vou separar cromátides irmãs. Eu vou separar os cromossomos homólogos. A meiose 2 da mitose é basicamente que o cromossomo da meiose vai estar com crossing over, com a permutação, ok? Vamos para as questões. Essa parte aqui a gente ignora, tá? Só anunciada para encher linguiça. E aqui, ó, na fase representada em D, observa-se que os cromossomos encontram-se em. A gente olha aqui, ó, a gente vê que a parte de cromossomo aqui nessa parte mais clarinha, ó, cada um puxou para o seu lado. Então a gente vê que aqui a gente já inicia a migração para o polo. Foi o que a gente viu, né? Que o centríolo, ele migra para o polo, certo? Na parte da prófase, mas aqui eu tenho migração das cromátides irmãs, dos cromossomos homólogos, enfim, tá? Na etapa D, a gente vê que os cromossomos já saíram da parte equatorial, da fase C, e cada parte migra para o seu lado. Então, a resposta é a migração, tá? A duplicação seria a síntese, é a fase S, e ele não ocorre na divisão celular. Ele ocorre na parte da intérfase, que é antes, tá? A condensação ocorre na prófase, certo? Então, seria mais na parte B. A recombinação seria também na prófase, que seria basicamente a parte de crossing over e tal. Então, não é a letra D. Reestruturação seria na parte da telófase, que é quando eu vou ter reestruturação de como é que chama? Da carioteca. Então, seriam essas possibilidades. Então, letra A, o gabarito da questão, certo? Aqui ele fala do medicamento, um fármaco, certo? Aqui ele vai descrever como é que é o fármaco. E aí, o que é que ele faz? Né? Que ele vai se ligar à tubulina, interferindo na função do microtúbulo. Tá? Isso aqui é bem ignorante, tá? Dá para ignorar. Aí ele fala que, de acordo com a ação antitumoral, a gente viu que quando a célula tem mutação, ela pode gerar um tumor, um câncer, né? Então, se a ação ela é antitumoral, onde é que esse medicamento vai atuar? Letra A, divisão celular, que é o assunto da aula, né? Transporte passivo, não. Equilíbrio osmótico, não. Por quê? Porque essas duas etapas ocorrem na membrana celular, né? Transporte passivo, que seria difusão, por exemplo, e a osmose, que também é transporte passivo, tá? Então, corta B e C. Geração de energia. A gente viu que quem gera energia é a mitocôndria, né? É uma organela. E ela não tem nada a ver com tumor, certo? Então, corta também a letra D. Letra E, temos a síntese de proteína, tá? Quem faz isso é o ribossomo, então também nada a ver com a questão, ok? Então, letra A, um gabarito possível, por quê? Porque a ação antitumoral, ela é controlada por quem? Pelos pontos de verificação, em G1 e em G2, certo? Então, se esses pontos falharam, e eu tenho um fármaco que vai atuar nesses pontos, né, substituir esses pontos, que vão matar, digamos que o câncer em si, impedir esse avanço do câncer, ele atua na divisão celular em si, ok? E por último, essa questão aqui, ó, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Ele fala da proteína P53, que ela atua em respostas
mutação do DNA. Basicamente o que a gente já viu, né? E que se teve uma agressão na célula, eu vou ter o quê? A célula é autodestruída. Então é a apoptose, ok? É a morte programada. Mas se eu não tiver essa proteína, eu não vou ter apoptose, ok? Então, por exemplo, o gabarito aqui, a letra E, tá aqui em vermelho. Então, se eu não tenho a proteína, eu vou ter o quê? Proliferação celular exagerada, gerando tumor, gerando câncer, tá? Agora, por que não são as outras, tá? Redução da síntese de DNA. Não, por quê? Porque se eu não tenho a proteína que regula o câncer, e o câncer se espalha muito, então eu preciso ter muito DNA sendo produzido para ter muita replicação. Então, se eu tenho redução de síntese de DNA, eu não acelero o ciclo, ok? Então, a redução, ela impede a aceleração, certo? Saída imediata do ciclo. Não. Se eu não tenho a proteína que regula, eu não consigo sair do ciclo. Então, eu continuo no ciclo eternamente. Por quê? Porque o câncer, ele quer produzir mais células. Então, ele não quer sair do ciclo, certo? Então, se eu não tenho a proteína P53, eu não consigo sair do ciclo, beleza? Ativação de outras proteínas. Não tem como. Por quê? Porque ela é quem ativa a apoptose, certo? É ela quem ativa proteínas que fazem a apoptose. Mas se eu não tenho ela, como é que eu vou ativar as outras? Não tem como, certo? Manutenção, estabilidade genética, favorecendo longevidade. A gente sabe que o câncer, ele mata, né? Então, ele não favorece longevidade de forma nenhuma. Então, essa questão aqui também não poderia ser. Letra E, única correta, que seria a formação de tumor, certo? Eu espero que dê para entender, embora um pouco corrido, certo? Mas podem falar comigo no WhatsApp, tá? E também consultei o material de vocês, que eu mandei no Google Class, ok? E eu estou à disposição para qualquer dúvidas, ok? Obrigado, gente.